estou ao vivo aqui? Ah, que bonitinho, vem cá. Bom dia! Que dia gostoso aqui hoje, né? E estamos aqui no nosso novo dia de 2023. Aí eu quero começar com você. Quero começar com você aí. Olá, Cris. Olá, Julieta. Vamos falar sobre os 6 alimentos que você não deve ter em casa. Tá bom? Tô mexendo aqui no Instagram porque... Então hoje nós vamos falar sobre os 6 alimentos que você não pode levar para casa. Você deixa lá no supermercado, não traz, porque ele vai trazer problema de saúde. E hoje eu abri essa live porque eu quero, como estudante de nutrição, como graduanda de nutrição, eu quero lançar um novo canal, porque os alimentos que eu vou falar hoje e os alimentos que eu vou falar durante o ano, se Deus quiser, nós vamos falar tudo que tem a ver com a nossa gordura visceral, tudo que mexe com a nossa barriguinha, tudo que faz com que a sua barriga fique fora do normal. E se a barriga ficar fora do normal, doenças crônicas vão vir junto, tipo hipertensão, diabetes, e são doenças não transmissíveis, triglicérides alterado, câncer. Então, essas doenças normalmente vêm com esses alimentos, principalmente com alimentos ultraprocessados. Então, o Brasil, ele lançou em 2014 o Guia de Alimentação, o Guia Alimentar da Alimentação dos Brasileiros. Então, dentro desse guia de alimentação, eu já estudei sobre ele, são 140 páginas, e lá fala dos alimentos proibidos pra gente, né, para o consumo do ser humano. Então tem assim, os in natura, os levemente processados, os processados e os ultraprocessados. Os 6 que eu vou falar aqui hoje, todos são ultraprocessados. Porque às vezes a gente não sabe o que é alimento ultraprocessado, não é verdade? Se quiserem comentar aqui comigo, eu quero agradecer, viu, Ju? Obrigada por sua presença aqui. A Julieta é uma amigona de muitos anos e ela também curte muito falar dessas coisas de alimento saudável. Sabe essa setinha aqui do Instagram? Você manda para os amigos e traz mais gente para cá. Então a gente vai falar dos alimentos aqui ultraprocessados, que são esses alimentos que tem assim, aquele sinalzinho da caveirinha, sabe? Ou, deixa eu ver aqui, Lid Carla Makeup, seja bem-vinda. E aí, vamos falar sobre os alimentos. Se quiser falar comigo, fazer pergunta, pode fazer. Isso, obrigada, Ju. Manda mesmo, porque a gente consegue atingir mais pessoas para saber dessa informação aqui. Então, vamos começar. No guia de alimentação brasileira, né, o guia de alimentação para os brasileiros, quando eles falam do ultraprocessado, esses 6 alimentos, eles incluem nessa ordem de que faz mal, né, pra gente. Então, o primeiro que eu quero falar pra você, que você deve adorar, eu também gostava muito, mas eu já não consumo já há muitos anos, a não ser numa ocasião especial. Eu vou explicar. O primeiro alimento que eu quero te contar é sobre a salsicha. A salsicha, ela é um alimento super gostoso, né? Olá, Sol Galvão. Seja bem-vinda. Que bom que você tá aqui. Então vocês podem fazer perguntinha pra mim, pode me interromper se quiser, tá bom? Bom dia. Então, o primeiro alimento que eu vou falar pra você que eu amava, eu não vou dizer pra você que eu não gosto, porém eu tenho certeza que ele é um alimento muito prejudicial, por isso nós riscamos da nossa vida. Cristiano e eu, a gente evita muito, a gente não compra, não leva pra casa, deixa ele lá no supermercado. Então o que eu quero dizer pra você, dos 6 alimentos que eu vou comentar hoje, é que você, uma hora ou outra, vai deparar com eles, que você pode até consumir, mas você não vai ter
em casa, você tá entendendo? Porque se você não tiver ele em casa, você não vai ter problemas de saúde com as doenças crônicas, né? As doenças são chamadas doenças crônicas não transmissíveis. Essas doenças serão aquelas que mais vão matar agora, presente e no futuro. São as doenças que nós teremos a maior procura dentro do sistema de saúde do Brasil, por conta do que eles provocam na gente. Olha que coisa louca. São gostosos? São. Qual é o primeiro que eu tô falando aqui? A salsicha. Quem que não gosta aí, né, de um cachorro quente? Quem que não gosta, né? Mas você vai levar para casa? Não vai. Não leve. Logicamente, se você estiver numa situação de um aniversário de criança, porque normalmente no aniversário de criança você vai encontrar. Oi, Márcia, tudo bem? Um beijo aí para Ribeirão Preto, Sol Galvão, para Pindamonhangaba. Um beijo. Podem conversar comigo por aqui. Então, a salsicha, né, ele é um dos alimentos ultraprocessados condenados, né? Por que eles são condenados? Ô, Helena, um beijo aí para Americana. Obrigada pela presença. Eu estou falando aqui hoje dos 6 alimentos que trazem doenças crônicas se você comer, levar para casa. Então são os alimentos que você vai deixar lá no supermercado, por favor, porque eles são alimentos normalmente fáceis de preparar, baratos, gostosos, porém ultraprocessados, que vão transformar no nosso sangue em doenças crônicas não transmissíveis. Como eu estava falando agora há pouco, são as doenças que a partir de agora, 2023, vai bombar, vão fazer sucesso nos pronto-socorros, no SUS, porque são doenças crônicas não transmissíveis. Quais são as doenças crônicas não transmissíveis, Sil? Diabetes, hipertensão, gastrite, triglicerídeos alterados, né? Isso daí são as doenças que matam por conta desses alimentos aqui. E câncer. Então a salsicha, ela tá no rol dos processados, né? A salsicha é um alimento processado. Olha que animação que tá aqui hoje, gente. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Colesterol, isso mesmo, amiga. A salsicha provoca colesterol, muito bem lembrado. E com colesterol alterado, em desequilíbrio, se você não cuida, você pode ter problemas cardíacos, né? Dentre eles a hipertensão, né? Por que a salsicha faz mal, Sil? Tão gostosinha, tão baratinha, tão facinha de fazer. Ah, é a chuva, os passarinhos aqui estão, viu? Fazendo festa aqui, Márcia. Mas olha só, a salsicha, ela tá dentre os alimentos ultraprocessados, que eles são assim, ultra processados. Quando é falado ultraprocessado, é porque ele tem muita química, muita coisa que não é natural para nós, e ele vai durar mais tempo para segurar as bactérias que consomem aquele alimento. Então ele vai durar meses, ele vai durar semanas, enfim. E se você não tomar cuidado com ele pode vir contaminado. Então, por exemplo, a salsicha, ela pode vir contaminada, que pode causar botulismo, né, que é uma doença que é provocada por uma bactéria, que pode matar a pessoa assim, de um dia para o outro, porque vai causar problemas de náusea, vômito, enfim. Eu tô contando essas coisas, parece assim que é filme de terror, mas eu tenho que contar isso, porque se eu não falar disso, eu não vou estar falando das coisas que eu tô aprendendo, que fazem nos dar consciência, né? Excesso de sódio, isso mesmo, Solange. Muito bem lembrado, né? Oi, doutora Lilian da Nutrição, seja bem-vinda. Adoro suas receitas, viu? Adoro. Conservantes, é isso mesmo, Solange. A Solange está me ajudando muito. O excesso de sódio, ele vai provocar uma retenção de líquido. Já percebeu quando você nem lembra que você comeu salsicha? Você nem lembrou que comeu salsicha, e de repente você olha para sua perna, você bate, sabe, você põe o dedo assim, afunda, você tá com inchaço nas pernas, né, retenção de líquido, nem faz muito xixi. Primeiro porque não tomou água, segundo porque você comeu salsicha, e não comeu uma salsicha só, né? Aí eu tava olhando lá na Organização Mundial da Saúde, quanto de salsicha você pode comer por dia. É assim, 2 microgramas. Falei, gente,
Uma salsicha deve pesar quanto? Uns 30 gramas? Eu nunca pesei uma salsicha, tá? Vocês me ajudem aí. Mas, tipo assim, ó, uma salsicha inteira deve pesar, eu acho que uns, no mínimo 20 gramas, eu acho. Se não for mais, né? 2 gramas por dia. Ninguém come 2 gramas por dia. Hipertensão, isso mesmo, Solange. Retenção de líquido, gastrite, exatamente. Isso tudo, uma salsichinha inocente provoca. Bom dia, linda! Eu acho que deve ser a Ingrid que tá ali, ou a Juliana. Bom dia! Então, gente, eu tô falando pra vocês, eu separei 6, né? Eu falei, 6 alimentos que tem que deixar lá no supermercado, você não traz pra sua casa. Mas você vai deparar com eles em algum momento. E aí você deixa. Bom dia, Ingrid. Linda. E você... Ah, mas acabei de começar, fica tranquila. Acabei de começar a nossa live falando. É o primeiro alimento dos 6 que eu tô falando aqui. Vou falar de vários alimentos. Eu quero falar sobre... eu vou inaugurar hoje o meu canal novo. Por quê? Como eu tô na metade do curso de nutrição, falta pouquinho aí, 2 anos praticamente para acabar o curso de nutrição. Este ano eu vou estar no período de estágios, né? Vou fazer estágios. Então, à medida que eu for aprendendo, eu vou compartilhar, eu vou multiplicar essa informação para gerar saúde nas pessoas. Porque, gente, nosso dinheiro só vai para 2 lugares. Ou ele vai para prevenir, ou ele vai para remediar. O prevenir vai ser comer comida boa, comida de verdade, você suplementar a sua alimentação, tomar vitamina, minerais daqueles que você não consegue comer todo dia, né? Às vezes a gente não dá conta de comer brócolis todo dia, não é verdade? Então, e dar uma compensada nessas abusadas que a gente vai dar de vez em quando. Então, eu resolvi estudar mais sobre isso por conta que a gente vai, para poder ter saúde, para ganhar saúde, para a gente poder ter direito às farras, às orgias gastronômicas, né? Como fala o professor Davi Menezes, eu adoro uma orgia de vez em quando. Orgia alimentar, orgia de comida, que é um dos prazeres da terra. Então, como que eu faço para ter direito se eu estiver doente, né? Uma vez, eu estava pré-diabética, muitos anos atrás, por isso que eu resolvi prestar mais atenção nas comidas. Aí a doutora de nutrição que cuidou de mim, ela falou assim, você quer ter prazer para sempre, ou você quer continuar tendo prazer todo dia e uma hora o médico vai falar para você que você não vai ter direito a nada, né? Porque pré-diabético, se eu viro diabético, o médico vai falar para mim assim, não pode mais comer pizza, não pode mais comer sorvete, não pode mais comer sorvete, né? Uma coisa que eu adoro, não pode mais comer carne com gordura, enfim, aí você morre. Falei, não, eu quero ter direito pro resto da vida. Daí ela falou, então vai ter que cuidar, comer o que presta todo dia, o que não presta de vez em quando. Então é isso que eu quero falar pra vocês. Esse equilíbrio nós vamos ter pra gente ter saúde. Então a salsicha, ela é um dos processados, ela aumenta a pressão arterial. Olha o que a salsicha faz. Ela provoca doenças cardíacas, doenças no estômago, doença pulmonar obstrutiva crônica, quer dizer, você não consegue respirar. Criança, o maior público que consome, que eu vejo que consome salsicha, são as crianças. Então você toma cuidado com as crianças. Dá ovo para ela, não dá salsicha, né? Eu falo que ovo é mais barato. É tão barato, talvez, quanto a salsicha. Gente, o que mais? Ela causa, devido às substâncias químicas dela, que é o nitrito e o nitrato de sódio, esses dois, principalmente essas duas substâncias químicas, elas atrapalham muito no nosso sangue. Então, você tem que tomar cuidado com a salsicha, tá? O segundo alimento que eu separei para nós, que eu fico assim, são todos muito assim, sedutores, baratos e gostosos. Então, o segundo que eu separei para nós foi a bolacha recheada. A bolacha recheada é algo assim que eu lembro que eu comprava para meus sobrinhos e para minha irmã caçula. Eu gostava de ir no supermercado, eu comprava assim, meia dúzia de pacote para cada um. Pensa numa coisa louca. A pessoa totalmente sem instrução, né? Sem conhecimento das coisas. E aí, o que acontecia? Eu levava para casa meia dúzia de biscoitinho, né? De bolacha recheada, aquelas, né, que termina com inas, para cada um de cada sabor. Se a pessoinha gostava de chocolate, eu levava 6 pacotinhos de chocolate, custava R$1, eu lembro. Então, é um alimento barato e danado de danoso.
danado para prejudicar a gente. O que contém numa bolacha recheada? Eu lembro uma aula que nós tivemos com um cardiologista internacional, lá no Rio de Janeiro, nós tivemos uma aula com ele, e ele é prêmio Nobel de Medicina. Gente, é muito chique essa aula, que eu tive, graças a Deus, a oportunidade de estar na frente dele. Ele falava assim, ó, não coma e não dê para seus filhos biscoito recheado, bolacha recheada, porque a bolacha recheada, ela vai endurecer as veias por causa da gordura hidrogenada. Isso mesmo, Solange. A gordura hidrogenada, que é a que vai no sorvete também, o que eles provocam? O sorvete não está na lista de hoje. Eita, não vou falar do sorvete, vou falar só da bolacha recheada. Ele falava na aula, né, na palestra do palco, tinha quase 20 mil pessoas, que ela endurecia as veias, então o seu sangue não consegue passar. Tem noção o que uma bolachinha recheada faz? Não traz para casa. Lógico, se estiver num ambiente, num evento, numa situação, você vai comer lá um biscoitinho recheado, qual o problema? Nenhum, né? Porém, se você não come fibra, a pessoa não come salada, a pessoa não consome nenhum tipo de verdura, de legumes, né, que contém fibra, para diluir essas coisas do organismo lá no intestino, então vai virar um açucão dentro da sua veia, e você não vai conseguir ter vida, porque vai ter doença e daí vai viver terrivelmente mal. Então, o que tem na bolacha recheada? Além do excesso de açúcar, os biscoitos recheados contêm muita gordura saturada, muita gordura trans, que nem a Solange falou, gordura hidrogenada. Favorece o aumento do LDL, que é o colesterol ruim, e baixa o HDL, que é o colesterol bom. Então, há um desequilíbrio ali, entendeu? Desequilibrou o negócio, aí começa a dar ruim, o corpo começa a reclamar. Então, e também esse desequilíbrio das taxas de colesterol, elas vão gerar problema cardiovascular, problema no coração. Então, esses alimentos todos que eu vou falar para vocês, todos eles provocam danos no coração, tá? Fora o coração, ele pode gerar, todos esses que eu vou falar, eles fazem a mesma coisa. Então, os 6 alimentos que eu vou falar hoje aqui para vocês, eles provocam obesidade, quer dizer, você vai aumentar de peso, diabetes, hipertensão, retenção líquida, câncer, por causa dos corantes, gastrite e cárie, tá? São terríveis, é danadinho, tudo baratinho, gostoso de comer, dá uma raiva. Ai, porque eles são do inimigo, né? Todos são gostosos e atrapalham a nossa vida. O que mais que a bolacha faz? Aumenta colesterol, aumenta risco de desenvolver diabetes, já falei, né? Então tá, o terceiro que eu separei aqui, que a gente normalmente quer levar para casa, muitos levam para casa, quando eu vejo dentro do armário das pessoas, meus amigos, da minha família, eu fico assim, putz, mexeu comigo, que são os temperos industrializados, aqueles que eu não posso falar o nome. Um deles fala que é feito com amor. Vocês sabem qual é. Inclusive, põe esse amor na pipoca. Aí acaba com a vida, né? Por que esses temperos fazem mal? Porque eles contêm, segundo os especialistas, eu trouxe aqui para vocês, o consumo desses produtos diariamente. Quando você traz o tempero industrializado para casa, você faz o arroz, o feijão, você faz todas as comidas com eles, porque dá sabor. E é sabor gostoso, né? Então, o consumo desses produtos aí é uma ameaça à nossa saúde. Por quê? Porque ele tem uma quantidade muito grande de conservante, ele traz aditivos, muitas quantidades de aditivo, gordura hidrogenada, sal, sódio, na verdade. Além do aumento do sal, quer dizer, aí você põe o temperinho lá, que já tá pronto, né? Aí você põe mais um pouquinho de sal. Então, bom dia, Vânia. Um beijo. Sim, todos esses alimentos que eu vou falar, Solange, eles abaixam a imunidade. Por que abaixa a imunidade? Onde que tá a imunidade do nosso corpo? Alguém pode responder? Nem vou responder ainda. Porque todos essa meia dúzia que eu vou falar aqui hoje, eles diminuem a imunidade mesmo, Solange. Por que diminui? Porque eles têm essa quantidade de ingredientes que matam as bactérias boas. E quando mata a bactéria boa, o que acontece? Você perde a imunidade, você perde a defesa do corpo. Então, o que acontece? Você tem que evitar.
Então, o fato de você ter um temperinho desse, você tem que mudar. Ah, tá chegando, meus amores. Dá um oizinho aqui na live. Ai, Guilherme, que saudade. Tô recebendo meus amigos aqui. A Vanderly. A Vande conhece vários que estão aqui, olha. Fala um oizinho aqui. Oi. Olha quem tá aqui, Vanderly. A Vânia tá aqui, a Solange. Ai, que da hora. Oi, pessoal. Vem pra cá. Vem cá, o Guilherme. Guilherme, gente, eu conheço desde pititico. Desde 7 aninhos. Seja bem-vindo, viu, Guilherme? Fiquem à vontade. Então, continuando aqui, do tempero industrializado, a Simone está assistindo. Um beijo, Simone. Que bom. A Julieta. Oi, Ju. Olha lá, a Julieta tá falando oi pra Vande. Oi, amor. Tá mandando um beijo. Aqui nós somos um papo de comadre, né? A gente gosta disso. Ah, tá fazendo almoço, a Julieta. Que legal. Vai escutando aí, Ju. Ô, Ju, tomara... eu acho que você não usa tempero industrializado. Tenho quase certeza que a Julieta ela tem uma consciência muito grande. Julieta, a gente é amiga há muito tempo. A gente conversa muito sobre essas coisas, questões de gestão de alimentos bons. Vamos ver a Márcia Fernandes aqui. A Márcia tá falando. Márcia lá de Ribeirão Preto. Tem uma sugestão. No mercado... Ai, deixa eu ver se eu consigo, tá dando reflexo. No mercado, você lê os ingredientes do título, do rótulo, né? Se tiver aqueles nomes lá, né? Que nem sei que são, não compra. Perfeito. Ah lá, a Julieta não usa os ingredientes, né? Não usa os temperos. Ó a criançadinha, ó. Eles concorrem comigo. Adoro esses passarinhos. Então, os temperos industrializados eu nunca usei, de verdade. Acho que há muitos anos atrás, quando saiu, né, era uma novidade. Bom dia, Simone. Seja bem-vinda, minha querida. Então, aí o tempero industrializado, a gente não tem muito costume de usar. Não tem costume de usar. Por quê? Pra gente é tão... Coraçãozinho, pra quem tá fazendo coraçãozinho. Faz coraçãozinho aí pra mim, por favor, no Instagram. E pega esse aviãozinho, ó, e mande pros amigos pra assistir, né? Obrigada pelos coraçõezinhos. Mande pros amigos, porque acho que isso aqui pode salvar a vida e é uma coisa assim, então, parece que todo mundo já sabe, né? Mas é bom pra gente se conscientizar. Você tá usando sal de ervas, né? É isso que eu vou sugerir agora. Aprendi com a nutricionista. É isso mesmo. É isso que eu vou sugerir agora. No lugar, porque o que acontece? Por que as pessoas usam o tempero industrializado? Porque é fácil de fazer. Você vai lá, desembrulha o bichinho, coloca ali, já tá pronto o arroz, o feijão, é muito rápido. Porém, essa rapidez pode trazer uma lentidão na sua saúde fora do comum. Então, e no bolso também, porque você vai gastar dinheiro com remédio. Então, se fosse você, eu sugiro que você tire da sua vida, deixa lá no mercado, não traz para casa os temperos. Tempero, você vai usar tempero natural, né? Você vai usar ali o azeite, a cebola, o alho. Dá trabalho porque tem que descascar. E o segredo das coisas é descascar mais e desembrulhar menos. Já tá tão de praxe falar isso que aí parece meio né, já tá ficando muito comum. Mas é sério isso. Então, como é que você vai fazer? Deixar temperinho pronto e conserva. Lá na casa da minha mãe, elas têm esse hábito. Isso, sal do Himalaia, sal rosa e o sal marinho são bons. Isso mesmo, Solange. O sal integral, o sal grosso, o sal integral também é bom. Melhor do que o sal refinado. Tudo que for refinado, refinado significa duplamente morto, que finado é morto, não é verdade? Então, o que você vai fazer? Você vai deixar batido num potinho de vidro com um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite, que vai conservar na geladeira aí por umas 2 semanas. Se você bater, então já fica pronto lá na geladeira. Uma boa dica que até a Helena falou, que ela aprendeu com a nutricionista, que eu vou falar agora, que é o sal de ervas. Eu vou deixar essa receita no novo canal. Ah, gente, eu quero que vocês me sigam no novo canal. O novo canal, eu vou pôr foco na barriguinha. Eu quero baixar as barrigas. Barriga de mulheres e homens, principalmente daqueles homens que tem aqueles barrigão duro, que aquilo lá é bomba relógio, mulher também. Das mulheres, algumas eu vejo, principalmente na menopausa, né? As barriguinhas, assim. A circunferência abdominal, ela tá totalmente ligada com o coração, com a pressão arterial, então eu vou cuidar das barrigas. E por que eu trouxe esses 6 alimentos? Porque esses 6 alimentos, eles vão aumentar a sua barriga. A circunferência em cima do umbigo.
E eu quero que vocês anotem isso. Qual que é a medida? Vai lá e mede o umbiguinho. Qual que é a medida que eu posso ter no máximo da circunferência abdominal? É a metade da sua altura. Então, por exemplo, se você mede aí 1,60 m, o máximo que você vai ter é 80 centímetros de circunferência. Se chegou nos 80, você já fica esperto. Tem que ter menos que isso, tá? Aquilo que fala que é até 80 mulher e até 100, eu não gosto dessas medidas, tá? Eu não gosto. Essa medida da metade da altura são os chineses que trabalham com ela, né? Toda a parte oriental trabalha com essa medida. E eu adoro, porque, por exemplo, eu tenho 1,5 m, então eu não posso ter até 80 de barriga. Se eu tiver 80, eu vou estar hipertensa, eu vou estar com problema seríssimo de saúde. Então eu quero dizer para você que, por exemplo, o tempero, que é o terceiro alimento que eu falei aqui hoje, tempero industrializado, você risca e vai fazer temperinho. É lógico que dá um pouquinho de trabalho, mas vale tão a pena, porque você vai deixar ele lá na geladeira. Depois eu vou passar a receita do sal de ervas. E outra coisa, o temperinho você pode fazer com temperinho seco. Eu até anotei aqui os temperinhos secos. E outra coisa, você pode fazer caldo de carne. Então, às vezes sobra aquele caldinho da carne. O que eu faço? Com padrão, né? Adorou isso, né, Márcia? Cada um tem uma constituição, é verdade. Qual o nome do meu canal? Tá, o meu novo canal é Nutri Doutora Barriga. O Nutri Doutora Barriga, eu vou falar só de alimentação, eu vou falar de nutrição, eu vou falar de como baixar a barriga, eu vou falar quais alimentos que dão barriga, esses aqui dão barriga. E aí, como que a gente faz? Uma coisa que dá saborzinho nas outras comidas é o caldo de carne. Você não vai comprar caldo de carne pronto, você vai fazer o caldinho da carne. Sobrou um caldinho da carne que você cozinhou, eu sempre guardo, congelo. Se você tiver umas forminhas separadinhas ali, já deixa nas forminhas. Aí quando você for usar para algum outro alimento, para esquentar uma comidinha, sabe? Você quer fazer ali uma comidinha, aquecer, fazer como é que se fala? Fazer um mexidinho. Eu adoro fazer isso. Às vezes você chega com muita fome, aí tem ali um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, ou então sobrou legume, você pega esse caldinho de carne e aquece. Esse alimento fica muito gostoso. Caldo de legumes. Você vai cozinhar os legumes, tudo com salzinho bom, com tempero bom. E aí você pega aquela aguinha do legume. Primeiro que você pode deixar... Outro dia eu cozinhei chuchu no sal rosa. Cozinhei na panela de pressão, porque eu fiz assim 3 chuchu bem grandão. Eu adoro chuchu. Desculpe os que não gostam, mas dizem que não tem gosto. Eu sinto muito gosto no chuchu. Ele é muito rico. E aí aquela aguinha do chuchu... Você pode tomar durante o dia, intercalado com água, intercalado com chá. Aquilo ali, ele vai dar nutriente para você, eletrólitos para você, você entendeu? Então, ao invés de você tomar aquele, não posso falar a marca, que vende no supermercado, que é colorido, porque você se esforçou demais, fez alguma coisa extenuante, você toma essa aguinha de legume, gente, é muito gostoso. Me lembra quando eu tomo a papinha que eu fazia para minha irmã caçula. Aí eu fazia papinha de nenê, a gostinho da água do chuchu tem gostinho da papinha dela. Então, toma essa aguinha, que parece nada, mas é tudo de bom. E até chega a dar uma alimentada, acredita? A gente se sente até meio nutrido com aquilo. Então, fica aí a dica. Então, fora tempero industrializado. Quarto que eu separei aqui, que é muito comum, baratinho para comprar, carinho para você cuidar do você depois. Que é o suco em pó. Suco, que eu não posso falar a marca, dá vontade de falar, mas não pode, né? O suco em pó, eu lembro que a gente tomava muito quando era criança, porque a gente não tinha esse conhecimento, né? E era barato, um monte de criança. Porém, ele é muito maldoso. Ele é muito maldoso. E para quem quer servido? Para as crianças. Eu não assisto mais televisão há anos, muitos anos. Mesmo quando eu era assessora de imprensa no banco, eu não assistia mais TV. Eu lia jornais e aí escolhia o que ia ler, então. Aí alimentava a cabeça de outro jeito. Então, eu não assisto, mas isso na época da Copa, eu até passei pela televisão. E aí eu vi algumas propagandas. E você acredita que tinha a propaganda do suco em pó? Aquele para as férias das crianças. Eu falei, gente de Deus, eles fazem propaganda do suco em pó. Então eu separei para a gente falar sobre ele.
O suco em pó, ele não tem nada de nutrição, ele não tem nada de bom. Não tem nenhum tipo de nada de nutriente. Pasme, não tem. Além de conter aditivos químicos, né, como corantes, que às vezes até dá alergia na criança, dá alergia no adulto, a pessoa nem sabe porque é o corante do suquinho em pó. Então ele tem aromatizante. Eu estava lendo a lei do Brasil, alguns sucos você tem que ter um percentual da fruta. Mas sabe qual é o percentual? 10%. 10%. 5% de maçã. 95% de açúcar e aromatizante, conservante, corante e sódio. E o danado do sódio, ele vai reter líquido. Aí você põe o dedo na perna e faz aquele furinho porque você tomou o suquinho. E tomou o suquinho com uma salsicha, né? Com aquele delicioso sanduíche de salsicha com um cachorrinho quente. Aí você fica inchada, aí você não toma água, aí o intestino enrosca, aí todo mundo começa a reclamar lá dentro, né? Então cuidado com esses alimentos aqui, que são baratos, gostosos, que enganam a nossa vida. Tira da sua vida o suquinho em pó, não dê para as crianças. Não dê, você vai espremer, dá trabalho, né? Espremer a laranja. E mesmo assim, eu não recomendo muito isso para adulto, né? Suco para adulto tá fora. Você vai dar para uma criança para ela não precisar beber refrigerante. Mas para adulto, aí nós vamos conversar outro dia sobre suco, tá bom? Então ele tem, o que mais que ele tem? O que ele gera, o que ele dá no ser humano? O suquinho em pó desgranhento. Ele aumenta a pressão arterial, ele vai gerar problemas cardiovasculares e renais. Todos que contêm sódio, todos esses que eu estou falando aqui, eles podem gerar problemas renais. Ele aumenta peso, o excesso de peso. Ele provoca cárie. Esse aqui tem eu estava estudando, tem um artigo científico sobre o suco de caixinha. Suco em pó e de caixinha. Os dois vão entrar aqui agora, tá? O de caixinha também vai entrar. Nesse estudo científico, eles comprovaram que o pH dos sucos é muito baixo, é ácido demais. Vai de 2,64 a 3,75. Pensa num negócio desse. Então, o suco de caixinha ou o suquinho em pó, eles são danados porque eles são acidificadores. Tudo que é ácido vai levar a gente para o câncer. Tudo que é alcalino, que é o bebê é alcalino e o velhinho é ácido. Por que a gente vai ficando ácido, né? Nós vamos oxidando, a gente vai colocando combustível ruim, enfim. Principalmente quando coloca combustível ruim para dentro. Aí o envelhecimento ele vai ser cada vez pior, cheio de dor, cheio de doença crônica. Não é normal isso, gente. Achar que a pessoa de 50 anos vai ter tal doença porque é comum, porque é normal, não é normal. É o estilo de vida que vai dizer como que você vai chegar nos 50 anos. Eu aqui com 57, esse ano para 58, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sempre, há 18 anos, quando veio essa consciência, eu tô zelando pela distância da dor. Por isso que eu tô cuidando de mim. Então eu quero que você cuide de você para que você não tenha dores, para que você não tenha dissabores de ter doenças crônicas. Porque vai ferver o SUS com essas doenças por causa desses alimentos que são baratinhos, gostosos e que detonam com a gente. Então, o suquinho em pó, ele tem pH ácido. O que ele vai fazer? Então, gerar um câncer. E você dá para as crianças. Então, cuidado com as crianças. Então, podem causar alterações metabólicas e hormonais. Olha o suquinho em pó. Eu fiquei assim com uma raivinha dele. E vai comprometer a nossa saúde. Então, o bichinho lá que é cor de rosinha, que é gostosinho, que é cheirosinho, você vai ver um suquinho em pó, você cheira ele assim, você fala, que delícia. E engana bem a gente, tá? Suquinho em pó tá fora. O quinto que eu separei, que são os nuggets. Os nuggets, por que eu trouxe nuggets? Porque é um lanchinho, é uma comidinha. Até tem uma linha low carb que quer comer nugget, né? Que acho que até come. Porque diz que tem proteínas e gorduras. Porém, se você vai ver, lá 50% fala que é do peito do frango. Os outros 50% é tudo do frango que você pode imaginar. Entra bico, entra unha, entra todas as peles.
Bem, a salsicha, quando eu vi fazer, vou voltar lá na salsicha no primeiro, para depois voltar aqui no nugget, eu meio que desanimei da salsicha, porque eu vi a máquina que eles colocam, vai até papelão, né? Vai até papelão junto, é o porco inteirinho, dá dó do animal, ainda bem. Eu não sou vegetariana ou vegana, eu gosto da carne, porém quando eu vejo alguns animais, o que é feito com os animais para eles chegarem como alimento, eu tenho muita pena. E até me reforça a vontade de não comer. O porco vai inteirinho, inteiro. Ninguém tira a barrigada dele para fazer a salsicha, né? Vai com tudo. Então, eu fiquei imaginando já o cocôzinho do porco. Gente, já me deu até um arrepio. O frango no nugget é a mesma coisa. Um pouco lá do peito, para falar que ele é bonito. Porém, a quantidade também de produtos químicos que vão nele para poder conservar, porque o bicho dura um monte de tempo. Aí você dá para sua criança, né? Então cuidado com o nugget, porque faz você o nugget. É que dá trabalho, né? Você vai ter que moer a carninha do frango, né? O peito do frango lá no processador. Aí você vai temperar com ovo, dá para fazer a receita. Eu vou fazer a receita. Vou passar a receita do sal de ervas e do nugget caseiro. Beleza? Pode me cobrar. E vai seguir meu novo canal, por favor, Nutri Doutora Barriga, porque tudo isso aqui aumenta a barriga do ser humano. Tem até das crianças. Tomar cuidado com essa gordura que vai acumular aí em volta do umbigo, porque se ela tá se ela tá saltadinha, é porque lá dentro a sua gordura visceral tá lá, ó, enroscando nos órgãos. Nós vamos falar todas as vezes que eu abrir canal sobre alimentos para falar da barriga. Essa barriga, essa gordura nós vamos falar. Porque é essa gordura visceral que vai mexer com a sua pressão arterial. Essa gordura visceral vai mexer com o seu diabetes, vai provocar diabetes em você, se você não cuidar, né? Então vamos lá. Nuggets está fora. Eu já falei o que vai nele, né? Os conservantes, substâncias nocivas à saúde. Contém muito açúcar e amido no nugget, tá? Então bora fazer nugget em casa. E o sexto e o último alimento que eu separei foi o refrigerante. O refrigerante, deixa eu ver o que a Márcia escreveu aqui. Tem dificuldade em consumir proteína, já que não gosto muito de carne e peixe. Então, Márcia, você tem que comer todo dia lentilha, ervilha, grão de bico. Pode acrescentar isso para você, que são os alimentos vegetais que contêm proteína. Logicamente que são menos quantidade de proteína, mas é proteína. E a proteína, ela é um alimento riquíssimo, porque é o macronutriente construtor. Ele vai construir todas as nossas células. Tem gente que está machucado. Meu cunhado, esses dias agora, foi acometido de uma queimadura de água do radiador lá do caminhão, né? Queimou-se todo, queimadura de 2º grau. Primeira coisa que eu falei para ele, consuma proteína. Porque a proteína é alimento construtor. Então, se você conseguir comer alimentos proteicos, sejam eles vegetais, logicamente que nos animais contém mais proteína, mas você vai, se você não consegue comer muita carne, como o caso da Márcia, você vai comer todo dia prato de lentilha, ou um prato de ervilha, ou um prato de grão de bico, que são ótimos, eu adoro. Você pode fazer como salada, esses aí, você pode fazer como salada, você pode temperar como feijão, né? Não vai usar os temperos industrializados de quadradinho, assim, não vai. Aí você pega um caldinho de carne, tempera essa ervilha, tempera esse grão de bico, é uma delícia. Aí você come umas folhas, aí você põe fibra pra dentro, proteína pra dentro, aí você põe lá uma abobrinha, um chuchu junto. Aí tem ali o que? Carboidrato bom. Aí você põe um pouquinho de inhame, se você não estiver na fase de perda de peso, né? O inhame, a mandioca, a batata doce. Aí você vai fazer um composê aí de delícia, que vai fazer muito bem pra você. O refrigerante, tá? Vamos falar desse refrigerante, desse danado, que é danado também, que se você deixar, você vicia no bicho. Quando eu conheci o Cristiano, meu marido, ele tomava 2 litros de Coca-Cola com uma carreira inteira de bolacha recheada, que eu não posso falar o nome, termina com Inas. Esse era o café da manhã do desgrenhento. Aí ele nunca foi gordo, ele é magro, porém ele não respirava, ele tinha problemas sérios de respiração. Então, ai Márcia, eu que agradeço você estar aqui, amiga.
Há 25 anos não tomo refrigerante. Ô Helena, mas parabéns! Eu acho que eu não tomo refrigerante também há 20. Porque quando eu conheci o Cristiano eu já não tomava. A gente se conheceu há 20, vai fazer 20 agora em março. E desde então a gente tá junto. Esse ano a gente completa vintão. Então, mas o Cristiano, ele era um viciado. E era tão viciado que 9 horas da manhã o cara queria tomar aquele refrigerante preto. Entendeu? Eu não sei se isso acontece com alguém aqui dentro, aqui junto comigo. Você que tá aí me vendo, cuidado com isso, porque esse maldito que custa barato, ele te mata devagarzinho. Um dia eu vou fazer acho que uma live só sobre refri. Então o refrigerante, ele tem vários compostos, ele tem 3 tipos de versão, né? Vê se eu esqueci de alguma. Ele tem a normal, que tem uma quantidade de açúcar absurda. Então, o normal, o refrigerante normal, ele tem uma quantidade de açúcar muito alta. Ele tem uma quantidade de conservante, acidulante, tudo que você pode imaginar químico, muito. Tem um vídeo, uma vez que eu assisti no YouTube, que eu vou ver se eu consigo o link pra compartilhar lá no meu canal novo, tá? Canal novo, Nutri Doutora Barriga. Pode seguir. Que a graduanda aqui vai começar a falar muito de coisas para a barriga, né? E hoje são os 6 primeiros alimentos que geram essa barriga. Então, o refri normal, ele detona com dentes, ele provoca cárie. Eu assumo, mas prometi sair disso. Isso. Promete e vai. 2023 vai ser um ano novo, Solange. Vicia demais. E vicia de uma forma que a pessoa depois toma um chá verde, por exemplo, ela não consegue tomar, ela fala, nossa, que amargo, nossa, que horrível, nossa, não aguento, nossa, me deu ânsia. Por quê? Porque o corpo está acostumado com aquele paladar. E como é que faz para você melhorar? Eu acho que vou ter que fazer uma live só de refrigerante. Para você melhorar, na língua nós temos papilas degustativas. Esse nome chique aí, ele fala que a gente tem umas bolinhas na língua. Então, cada parte da língua vai identificar o amargo, o doce, o salgado, né, no pontinha da língua. Tem sensibilidade na língua. Tudo começa na boca. A digestão começa aqui, né, na boca. Então, quando você coloca o refrigerante, você vai acostumando tanto no paladar, porque assim, ó, no início, tem pesquisas que falam isso, que a criança, quando experimenta, a gente mesmo, quando experimenta, ele é tão assim, terrível, que você tem arrepio quando no começo. Acho que nem fumar, né? Vamos associar com isso. Você vai fumar, dá uma tosse, dá um mal-estar, dá aquela coisa. Eu já tentei fumar quando tinha 11 anos, que minha mãe, graças a Deus, não deixou. O chinelo cantou, e daí eu não fui por esse caminho, graças a Deus, mas eu lembro que foi uma experiência ruim. E é a mesma coisa com o refrigerante, só que você vai, daqui a pouco você vai descobrindo o quanto que ele é gostoso, né? Ele dá aquele prazer, aquela refrescância, aquela coisa louca de frescor, essa ilusão. Deixa eu ver o que é. Olha lá, Márcia falou, vicia demais. Aí a Márcia falando comigo. E a Solange, você está famosa nessa live. Não entendi. Larga disso, kkk. Ah, Solange, é porque ela tá falando bastante, é verdade. É que ela tá interagindo comigo, né, Márcia? Márcia e Solange estão me ajudando demais. Helena, obrigada. Esse povo que interage me ajuda muito, porque eu vou lembrando, né? A gente estuda tanto. Gente, eu tô tão estudiosa, tão dedicada. E eu quero compartilhar isso. Chegou a hora de a gente compartilhar, porque à medida que você tem a instrução, você tem a clareza mental, e isso te dá força para melhorar. Porque senão você fica naquela vida do refrigerante. Você vai lá tomar 9 horas da manhã o negócio preto. E aí você quer comer com aquela bolacha recheada, porque é aquilo que dá prazer, parece que é aquilo que sustenta. Você come uma coisa saudável, você não consegue. Vamos voltar lá nas papilas degustativas. Para você limpar, para sair do refri, uma dica seria limpar essas papilas. Como que limpa? Tomando água com limão em jejum. Você pega um pouco de água, coloca umas gotas de limão, no começo umas gotas, depois metadinha de um limão. No começo é forte, né, o limão. Então você aquilo ali vai limpando. E quando você limpa a língua, você começa a interpretar melhor o sabor dos alimentos, das coisas, dos líquidos que você vai pôr na boca. Então, para você sair do refrigerante, a primeira ordem seria tomar água com limão. Porque daí o limão vai limpando. Outra coisa que ajuda a limpar, o chá verde ajuda a limpar. Então, você vai tomando o chá verde, que tem que ser de boa categoria,
Chá verde tem escala, uma hora também vou fazer uma live só sobre chá verde. Tem alguns alimentos, chá verde, ômega 3, que tem, eles são escalonados. À medida que eles são as categorias de qualidade, é o preço que você paga. Então, às vezes, se você paga muito baratinho, você não tem ali o ingrediente que você precisa daquele alimento. Tipo chá verde, tipo ômega 3, né? Então, são eles que nos ajudam muito a limpar essa parte da língua. Limpando a língua, você consegue rejeitar um pouco o refrigerante, rejeitar esses alimentos açucarados. E aí, fica aqui a dica para você diminuir açúcar, diminuir o refri, limpar a língua. Outra coisa, escovar os dentes e passar aquele raspador que limpa a língua, ou a colher, né? A colher eu acho meio ousado demais para mim. Eu fui fazer, deu um pouco de ânsia. Eu tenho aquele limpador de língua próprio. Então você escolhe aí como é que você vai limpar a sua língua, escova os dentes de manhã em jejum, já limpa a língua. Isso ajuda também a ir limpando. Quando você vai melhorando essa parte da língua, você consegue suportar o amargo, o azedo. E aí isso melhora, você para de ficar tomando esses refrigerantes aí que atrapalham a sua vida. O refri normal, então eu já falei, agora eu vou falar do zero. O zero é o mais químico. Zero e light, né? O zero, ele tem uma quantidade química muito alta de combinações que fazem muito mal para o nosso sangue. Então, o refrigerante zero, que você acha que tem pouca caloria, não tem açúcar, que é bom para diabético, não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Você tira isso da sua vida, você deixa lá no supermercado. Não pega para você. Você vai tomar ou vai chupar a fruta, né? Se tá com uma vontadinha de um suco, você vai lá fazer um suco de maracujá, um suco de limão, sem açúcar, pelo amor de Deus. Então, mas para melhorar esse paladar, de você sentir prazer nas coisas de Deus, que eu falo que são nas comidas de verdade, né? Você comer comida de verdade, suco de verdade. Então você tira o açúcar. Daí você vai experimentar o verdadeiro sabor do alimento que Deus mandou. Então, tira refrigerante zero, risca ele aí. O light, ele tem 25% a menos de algum ingrediente, que nesse caso do refrigerante, 25% menos de açúcar. Mas não significa que não tem açúcar, tem açúcar. Então, ele sabe, um faz de conta. Então, não vai pelo light, não vai pelo zero, não vai pelo natural, não vai por nenhum deles. Quero que vocês se afastem dessa bebida, por favor. Por quê? Eles queimam. O refrigerante queima vitamina e queima minerais. Chupa essa uva, né? Chupa essa uva. Gente do céu, refrigerante queima. Quer dizer que você vai lá, come lá bonitinho, né? Um almoço super rico que a mãe fez, que a avó fez. Tudo coloridinho, aí você mete um refrigerante por cima, queimou tudo. Daí, danou-se. E quando você queima as vitaminas, o que acontece? Sobra o quê? Sobra o açúcar. Sobrando o açúcar, vai aumentar a glicose. Aí você vai fazer exame de glicose, tá lá alterada. Por quê? Por causa do refri. Seja ele doce, né, normal, seja ele zero, seja ele light. E quanto mais químico ele for, né, menos você vai ter de coisa boa naquilo ali. O que mais? Eles podem gerar problemas no estômago, de úlcera. Se você tiver úlcera, ele não vai deixar cicatrizar. Se você não tem, ele pode provocar. Então, quer dizer, é uma coisa louca. O excesso de açúcar e do ácido fosfórico que tem no refri, eles impedem a absorção de cálcio. O que acontece, então? Aí, por que o refrigerante desmineraliza? Tem várias matérias que falam que não, mas sim. Porque ele queima as vitaminas. Cálcio é vitamina. E aí, queimou cálcio, o que acontece com você? Os dentes ficam mole. Os seus ossos começam a ficar fino, mole. Aí começa com osteopenia, que é aquela coisa de ficar mole, tipo borracha. E vai para a osteoporose, que é ficar todo poroso e quebra. Aí você vai entrando na fase da menopausa, que aí é pior, porque enquanto você é jovem, você não sente nada. O refrigerante não provoca, você não vai sentir, nos seus dentes, né? Se você não cuida mesmo, aí ele vai provocar cárie por causa do açúcar, por causa dessa parte do ácido fosfórico, dos ácidos que contém lá. E aí, o que acontece? Aí provoca cárie, enfim, é danoso pra caramba. Então, o não cuidar de você é você pegar esses alimentos e trazer pra casa.
Todos são baratos, todos são gostosos, todos são terríveis, todos acabam com a nossa raça, tá bom? Então é isso que eu queria deixar aqui hoje. Acho que eu já acabei, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Todos eles, o que eles provocam? Todos os 6 que eu falei. Os 6 têm algo em comum. Provocam aumento de peso, obesidade, diabetes, hipertensão, retenção líquida, câncer, gastrite e cárie. Então, sem exceção, deixa eu ver assim, se tem mais alguma coisa. Então, tudo isso aqui está ligado às doenças crônicas, por isso que eu quero que vocês evitem de consumir. Doenças ligadas ao fígado, doenças hepáticas e à imunidade. Então, quer dizer, gente, assim como os alimentos também podem ser bênção na nossa vida, eles podem ser trazer malefícios que vão levar você para a farmácia, vai levar você para pronto-socorro. Aí você fala, nossa, mas eu não fiz nada. Nossa, mas eu como tão direitinho. Você acha que come, mas não. Porque o alimento tem que ser o nosso medicamento. E não o medicamento ser nosso alimento. Tem gente que toma assim, tem caixas e caixas de remédio. Eu já vi isso. Aí você traz para casa aquela caixa de remédio, sendo que você tinha que trazer para casa uma abundância de alimento. Então, que a gente tenha essa consciência a partir de 2023. Você vai escrever lá na sua agenda. E a imunidade... onde que está a imunidade? Muito bem perguntado. Ela está localizada no intestino. Por isso que eu escolhi a barriga. A imunidade mora aqui no intestino, no segundo cérebro. Nós vamos falar muito dele durante o ano inteiro, se Deus quiser. A barriga inclui o intestino. Foi por isso que eu escolhi a doutora Barriga. Intestino, é lá que mora a imunidade. E se você quer destruir a sua imunidade, você pode comer açúcar de montão, você destrói. Você pode comer açúcar, tomar refrigerante, tomar suquinho em pó, comer nugget, um temperinho industrializado para temperar, uma bolachinha recheada com refri e a salsicha. Esse jeito aí é o caminho para você chegar no diabetes rapidinho, tá? Fica aqui, #fica a dica. Eu me fiz de irônica aqui um pouco, pra gente se divertir um pouquinho, mas é sério, né? E eu vivi isso na pele, e eu tenho esse dedinho lá nessa doença crônica que eu tô fazendo honras para que ela não entre. Porque tá no DNA, mas o DNA é 20%. Então os outros 80% vai depender de mim. Então os 80% tá na nossa mão, né? Então bora cuidar. Então aqui, vou ficando por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Põe coraçãozinho. Coraçãozinho para vocês. Que seja um ano maravilhoso, cheio de bênçãos. Que vocês cuidem da sua saúde, do que vai escolher para comer. Nós voltaremos aqui toda semana com mais dicas de alimentos que a gente tem que evitar, tá bom? Fiquem com Deus. Curtam lá o Nutri Doutora Barriga. Me ajudem a propagar esse canal. E eu vou abrir também no YouTube, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Como é que eu faço aqui?